Escuta, Joel, vamos falar um pouquinho de alta performance. Vamos. Assim, é muito importante que o empreendedor tenha alta performance. Uhum. E eu falo bastante sobre esporte, que é importante, né, fazer esporte para poder empreender. E você é um campeão da alta performance, né? Uhum. Como nadador, faz de novo até acertar. Uhum. Conta pra gente um pouco sobre isso. Foi a melhor escola da minha vida. O esporte me ensinou que o meu técnico, por exemplo, me ensinou que ele não queria 20 tiros de 100 metros, ele queria 20 tiros certos. E tem uma diferença aí. Então, por exemplo, ele me pediu uma tarefa. Joel, eu quero que você faça 20 tiros a cada 1,30, nadando para 1,7, com 4 golfinhadas e com a tua frequência cardíaca dentro de 150 a 180 batimentos por minuto. Para quem nunca viu esses termos, ele me deu um termo muito técnico, eu entendia, não tinha nem réplica no que ele estava me dizendo, e aí eu fazia o tiro. Aí eu nadava, batia na parede, ele, 1,9, não valeu, mais um. Aí eu fazia 1,8, ele, não valeu. Aí eu fazia 1,7 dele, médio pulso, 190, também não valeu. Aí eu lá fazia 1,7, pulso 180, ele, e agora, mas você deu 3 golfeadas, eu queria 4. Eu falei, cara, eu fiz 5 tiros. Aí no sexto eu fiz 1,7, 150 batimentos, 4 golfeadas, ele, valeu. 1. De 5. De 5. Aí eu entendi, ele não queria 20 tiros, ele queria 20 tiros certos. O feedback era específico, imediato, não tinha réplica. Mas, pô, quando eu falo assim, pô, o feedback não tem réplica, parece que ele era um baita de um arrogante. Não, é que ele falava uma coisa tão específica pra mim. Joel, levanta o cotovelo, você fez 3 golfinhadas, eu quero 4. E você tá errando a primeira abraçada, eu quero que você fique mais de lado. Eu entendia tudo que ele falava, 10 segundos, ok, eu fazia assim com a cabeça, 10 segundos, bebe uma água e sai. E eu falei, entendi. Quando eu saio do esporte, Cris, eu venho, vamos dizer assim, para o mundão real, eu achava, quem acha tem dúvida, eu tinha certeza que era assim que estava o mundo corporativo. As pessoas disciplinadas, comprometidas, consistentes, com feedback específico, e não. Técnicas. Eu falei, não. E eu falei, gente, mas como é que você mede o teu resultado no emprego? Não, minha força de vontade. Isso é legal, força de vontade é importante, mas o que mais? Como é que você mede que isso é bom? E aí eu falei, cara, resultado, performance, alta performance. E aí eu falei, puxa vida, tem muitos paralelos do esporte pro mundo dos negócios. E foi ali que eu falei, aqui tá meu diferencial. Porque quando eu saio do esporte e resolvo ir pra internet, pro marketing digital, eu vi que tinha muita competição. E como eu era um cara inseguro, eu não era inseguro no que eu tinha feito, eu era inseguro no que eu ia fazer. Você saiu da sua zona de conforto, eu saí tudo normal. Total. E eu olhava pro mercado e falava, o que a turma tá falando? Como é que eles se vestem? Quais são os assuntos? Eu modelei e em alguns momentos eu copiei. Eles falam, sei lá, de crença, então eu vou falar de crença. Eles falam de, sei lá, do assunto que eles fazem assim, esse exercício, tem que fazer um evento, então eu vou fazer um evento. Até um dia que aconteceu uma coisa que foi importante. Eu tava num evento, sentado, e aqueles eventos que você paga o ticket mais caro, porque tem um encontro com os empreendedores, tem um networking e tal, aí teve aquele almoço. E aí um cara sentou e falou, tá bom, se apresentem e tal. E você quem? Eu falei, meu nome é Joel. E o que você faz? Eu falei, olha, eu fui atleta, eu gosto de falar de desenvolvimento humano. E aí ele falou, mas que nível de atleta? Aí eu falei, ele foi atleta federado e tal. Eu falei, não, eu fui atleta profissional. Mas assim, que nível? Nossa. Tipo campeão brasileiro? Eu falei, várias vezes campeão brasileiro. Eu fui de seleção brasileira e muito simples pro atleta, né? Ele parou a mesa, ele falou, como assim? Você foi campeão brasileiro? Eu falei, diversas vezes. Seleção brasileira, eu falei, dos 15 até os 26, assim, eu tive... Só isso. Aí ele parou a mesa, reuniu umas pessoas e falou, vocês sabiam que esse cara foi isso e aquilo? E a mesa fez assim, como assim? Como assim? Como assim? Ali, Cris. Eu falei, Temos um diferencial. Putz, é aqui, Joel. É aqui, cara. Peraí, cara. Peraí. Não é daqui pra frente. Você vai olhar pra trás, pegar a tua história, vai organizar ela, categorizar ela e deixar ela desenhada pro empreendedor. Porque eu sou professor, então eu tenho facilidade de metodificar as coisas. Eu falei, então eu vou ser o cara da alta performance. Então eu vou ter que classificar os termos, o que é, o que não é, escrever livros e me posicionar nesse assunto. E quando eu me posicionei nesse assunto, eu começava assim, gente, eu vou falar de um assunto que eu vivi.
e que eu sei. Aí a galera, tá, então vou prestar atenção nesse cara. E aí, quando eu comecei a classificar, eu vi, putz, coisas que eu aprendi com o meu treinador tem a ver com a liderança. Coisas que eu aprendi na equipe tem a ver com times. Coisas que eu aprendi lá com métricas tem a ver com KPI. Coisas que eu aprendi com objetivo tem a ver com... Nossa! Tem tudo a ver, né? Tudo. Eu falei, paralelo. Aí eu comecei a organizar, eu falei, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. A internet recebeu bem isso que eu tava falando, porque... Fica muito fácil entender, né? É. E aí eu falei, putz, então... Aí vieram os termos, alta performance, seja um atleta de alta performance do seu próprio negócio. E aí foi muito legal. Eu falei, pô... Aí hoje, como investidor, eu sei, né? Tem tamanho de mercado. O tamanho de mercado é grande, a dor é latente, uma coisa antiga, um problema que as pessoas querem resolver, as empresas pagam por isso, contratam grandes pessoas. E aí eu comecei a pensar assim, Cris, cara, não é possível que eu tô explicando o que eu vivi e eu tô sendo muito bem pago por isso. Perdeu? Eu sei, tá com raiva, tá com dor. Perdeu mesmo, perdeu. E a próxima só vai ser daqui a 6 meses. Nossa, eu tô aqui 2 anos pra esse negócio. Quantas vezes, Cris? Nossa, quantas vezes, Cris? Quantas vezes eu treinei. Teve um ano que eu treinei, não tinha jeito. Cara, eu ia arrebentar. Era seletiva pro Pan-Americano. 2003, eu tava rápido, seco, 5% de gordura. Não tive uma lesão. Eu lembro de uma amiga minha, a Bruninha, ela falou, cara, você treinou tanto que eu vou vir ver você competir, porque não tem como, você vai arrebentar. E eu cheguei, eu tava pronto, e na hora de nadar os 50 livre, eu queimei a largada. Acabou a competição inteira. Acabou a competição inteira, eu queimei a largada. Mas é um erro tão básico. Básico. Você fala, mas você não treinou? Treinei, você tá me vendo aí. Mas você não treinou? Não, eu treinei de um jeito inacreditável. Eu treinei talvez uns 50% a mais do que o meu principal rival. E eu queimei a largada. Mas, Joel, queimar a largada é uma coisa assim muito requintada? Não, é uma coisa muito simples. É o básico do básico do básico do básico. A primeira aula. É a primeira aula. E você treinou quantas vezes essa saída? Mais qualquer pessoa que eu vi. O que aconteceu? Eu fui dominado por uma dúvida. Na hora H. E aquela dúvida acabou comigo. Eu não esqueço. A gente tá tem 20 anos. Foi 2003, foi 2023. Eu lembro do dia, eu lembro da cena, eu lembro que eu senti. E mesmo Aí assim, tem que fazer tudo de novo. tudo de novo. Por daqui a 6 meses. E fiz. E ganhou. E ganhei. Que maravilhoso. Ganhei. E aí, às vezes, a gente faz dessas, né? Na hora H. Então, mas... Acontece. Aí Mas, levanta e faz de novo. Agora, o quanto isso aí me ensinou, essa derrota, entendeu? Para os dias de hoje. Então, vamos lá. Se aconteceu uma situação na minha vida agora, que eu me preparei, fui lá, errei, tô frustrado, aí vem minha esposa e fala, ô Joel, você já passou por isso? Lembra lá em 2003, quando aquele negócio aconteceu Incrível, na Lalas. sua vida? Falou, né? Beijo pra você, sua linda, que eu amo. Então, cara, vamos, levanta, a gente consegue. E aí eu falo, é verdade, já passamos por isso. Então, aquele erro, ele construiu, né, a minha personalidade. Formou. Mas eu acho que a gente é mesmo, né? Consequência dos erros e acertos que a gente passou. Com certeza. Né? Vai moldando o que a gente... Com certeza. E aí, eu acho que tem sucesso quem usa os erros para aprender mesmo. Eu não sei também por que algumas pessoas desenham uma vida que... Só de subida. A Lalas que fala isso. Ei, no gráfico da vida... Ela que fala assim, no gráfico da vida é assim, ó. Não eletrocardiograma. Só que ele é só altos e baixos, mas é um altos e baixos crescente. Então, às vezes o cara tá caindo, mas se ele faz um zoom out, afasta um pouco. Essa tua queda ainda é mais alta do que um ano atrás. Aí o cara, é verdade, né? Calma. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? Quando você tá num momento muito, muito ruim, saiba que aí na frente você vai ter um momento muito bom, que isso vai passar, porque tudo passa. Uhum. Mas também, seja humilde e aguenta, porque o dia que você estiver muito, muito bem, saiba que ali na frente você também vai ter um momento muito ruim. Sim. E se você não tiver humildade, você vai apanhar ali. Humildade, né, Cris? Nossa, é tudo, né? Tem que ter, né? Você já viu muita coisa, né? Nossa senhora, como eu não gosto de gente prepotente. Sério, eu não consigo me relacionar. Uhum. Tem um problema. Uhum. Eu tenho um bloqueio. Quando a pessoa é prepotente, se acha, tal, nossa,
soberba, sabe? Sim. Tem coisa pior. Mas geralmente as pessoas são prepotentes quando elas. Em que momento? Quando elas estão num momento bom da carreira, elas não percebem, ou quando elas estão num momento ruim da Quer carreira, disfarçar. quer dar uma disfarçada. É, É assim que sei você lá. percebe. Como é que você percebe a prepotência? Ou às vezes o cara tá. Uma viagem toda errada. Entendi. Porque afasta das pessoas, né? Não afasta. Total. Quem que quer conviver com gente assim? Né? A gente não aprende nada com gente assim. Ela também não aprende nada com você. A relação é ruim, Sim. né? De cara é ruim. O prepotente, ele não dá espaço pra aprendizado, né? Não. Sabe tudo, né? Sabe tudo. Não sabe de nada. Exatamente. E a gente vai ficando cada vez mais sozinho, né? Porque você fala, ai, socorro esse cara. O que você diria para as pessoas hoje, assim? Se você tem uma mensagem para dar, qual seria? A mensagem que eu diria é: aprenda a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. E essa mensagem com cada palavrinha: aprenda, Aprenda. porque é um aprendizado, e precisa treino, repetição, a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. Eu não tô dizendo pra você não confiar em outras pessoas. Eu tô dizendo pra em todas as pessoas que você confia, aquela que você confia mais é você. E pra você aprender a fazer isso. Porque isso vai te salvar. Confiança é uma coisa que... Se eu pudesse resumir meu trabalho em uma única palavra, tudo que eu faço, tudo que eu faço, resumir um conceito, a essência do teu trabalho, eu ensino as pessoas a serem confiantes. Acreditarem nelas. Acreditarem nelas. Acredita em você, cara. Mas não é um otimismo barato. Eu sou um cara... Acredita que você pode se você quiser, isso. Eu sou um cara realista e otimista. Ó, cara, não tem plano B, as coisas não vão vir do céu, ninguém vai vir te salvar. Beleza? Beleza, tá bom. Se você não tiver um plano pra você, ninguém vai ter. Ninguém te deve nada, você é adulto e o mundo não é justo do jeito que você quer ser, não. O mundo é o mundo, não é do jeito que você quer. O mundo é o mundo. As pessoas não têm nada contra você, o mundo não conspira contra você, mas ele não vai parar pra te esperar. Tudo bem? Tudo bem. Realidade. Mesmo assim, se você preparar, se você trabalhar, se você treinar, se você trouxer a responsa pra você, você tem muito mais chance que a maioria das pessoas. Beleza? Beleza. Bora trabalhar? Autorresponsabilidade. Total. Então eu me considero um cara realista, mas eu sou otimista. Tem gente que é pessimista, realista, tem gente que é realista, otimista, mas tem gente que é otimista e realista. Aí tá viajando. Né? Aí deu uma viajada, delira, é uma esperança, como diz o Cortella, né? É a esperança do esperar, não da esperança do esperançar. Do fazer. Do fazer, né? Eu sou muito católica, né? Muito. Mas me incomoda um pouco quando eu vejo umas pessoas assim, Deus vai fazer por mim. Deus vai me trazer a resposta. Deus vai fazer a coisa acontecer. Eu falei, mas escuta, você está fazendo a sua parte para ajudar Deus um pouquinho? Porque, tudo bem, Deus é legal, muito legal. Ele é muito legal. Muito legal. Mas ele não vai fazer tudo, né? Deus faz tudo por você, exceto a sua parte. Pois é. Então, faça alguma... Porque aquela coisa sem ter é que estou esperando Deus vai me trazer a solução. Aí não, né? Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas tem uma história muito legal. Ele uma vez estava sentado comigo, já tem uns 8 anos atrás. Aí ele falou, pô, já você sabe, eu tive aí um problema muito grave aí com um sócio que eu tive lá anos atrás. Mas estamos aí, tô esperando Deus me ajudar, porque Deus vai me ajudar, já são 17 anos esperando. Tô esperando Aí Deus. eu falei, pô, cara, mas se você também der uma ajudada, eu acho que você resolve assim uns 5 mesinhos, você resolve. Ele quis dizer o seguinte... O cara vai me ajudar. Mas, pô, não é só isso. Não é só isso, faz a sua parte. Faz a sua parte, cara. Porque muita gente se esconde nessa zona de conforto, assim, do tipo, eu tô aqui, mas tô esperando porque Deus vai fazer a parte, vai resolver pra mim. Eu falei, não, vai, mas você tá ajudando? Dá uns caminhos, porque ele vai falar, esse é o caminho, mas se você não trouxer caminho nenhum, você não vai sair de lugar nenhum, pra lugar nenhum. Não, eu concordo total, Cris. Concordo total. No marketing digital, você foi o grande percussor, né? De tudo que a gente vê aí hoje. E aí hoje nós estamos falando disso, um dos meninos gritou, ele fabricou um monte de milionários, o que é verdade. Né? Com o seu método e com as suas ideias e com as suas coisas que você trouxe para esse mercado, inovando a cada ano e a cada vez, você transformou muitas pessoas em milionários. Então é um legado lindo, né? De história linda que você fez nesse mercado e transformou a vida de muita gente. Então você é um grande tubarão do marketing digital, o maior deles. Já fui chamado de muita coisa, mas eu gostei de ser chamado de tubarão. O cara, o tubarão, e você é mais que tubarão, eu chamo de tubarão voador, aquele cara, aquelas coisas de cima, sabe?
e que aí antecipa as tendências, antecipa o que vai acontecer naquele mercado, que ele tem um olhar mais longe, sabe, maior, mais amplo, não do dia a dia, o que está acontecendo no dia a dia. Claro que a gente faz um monte de coisa no dia a dia, mas quando tem um olhar mais para o futuro, mais estratégico sobre o mercado, é uma pessoa que antecipa as tendências, e você sempre antecipou todas as tendências. E ensinou para esse mercado muita coisa. Então, assim, eu tenho 500 mil perguntas para fazer, né? E você é mesmo uma prova viva do futurismo, de uma pessoa que antecipou o futuro, antecipou o que ia acontecer nesse mercado. Como é que você tem tantos insights assim, né? Todo inovador a gente pergunta isso, né? Como é que você inova? Na época que eu fiz a grande inovação, que foi os lançamentos, por que não dizer assim, aquele movimento do mercado digital, eu queria dizer que eu tive a visão, que eu dormi, estava no banheiro, tomando um banho, e aí a água caiu, eu falei assim, eu vou fazer isso. Mas a verdade não foi assim. Eu morava fora, morava em Londres na época, e minha empresa tinha dado errado, assim, não estava vendendo, estava indo à falência, né? Era uma primeira empresa depois que eu saí do banco, trabalhava em banco. E aí eu fui aprender nos Estados Unidos. Então, tanto a ideia da minha primeira empresa, quanto a ideia dessa tendência de lançamentos em marketing, que se começou a tornar quase um sinônimo de marketing digital. Muita gente fala, Érica, é o cara do marketing digital. A gente fala do cara dos lançamentos, porque acho que o marketing digital é um vocabulário mais mundano, mais normal, né? Lançamento mesmo. E aí, mas morei muito tempo fora, e aí, não sei se você já teve essa impressão, quando você vai para fora, nossa, isso eu devia ter no Brasil, uma coisa assim. Você pode ir num restaurante, você pode ir na rua. Então, assim, eu estava contaminado por toda essa inovação de ter morado, sei lá, 4 anos na Alemanha, ou 4 anos na Alemanha, 8 em Londres, 2 na Espanha, 2 viajando o mundo. Então, eu tinha mais insight de ideias, tanto no digital quanto na vida presencial, do que nem que eu tivesse 120 anos, eu ia ter esse tempo para implementar, tempo e energia para implementar. Então, na época, foi uma coisa que eu vi isso acontecendo nos Estados Unidos, mais do que na Europa. Eu falei, cara, isso funciona. O jeito de fazer marketing mexia comigo. E assim, era muito louco, que o cara me explicava como ele mexia comigo e continuava mexendo. Porque a gente sempre tem essa ideia do marketing como uma técnica, que a pessoa decide, se ela descobre o segredo do mágico, mas não é assim, o mágico estava falando exatamente como é que ele estava fazendo. Eu falei, nossa, eu tinha que trazer isso. No começo eu trouxe para minha empresa, que era uma empresa de leilão de imóveis, uma base de dados de leilão de imóveis, coisa mais técnica, né? Mas depois de um tempo foi quando eu decidi ensinar isso também. E aí trazer isso para o Brasil. Foi o primeiro, né? Você foi o primeiro. A gente não tem um IBGE disso, né? Mas pode ser. Eu acredito que já tinham players no mercado, mas eu acho que eu fui o primeiro a fazer isso com tanto foco e seriedade. Não que eles não eram sérios, mas tanto foco e energia. Talvez a palavra não é seriedade, é energia. Eu acreditei como se a minha vida dependesse disso. Eu acreditava, na época, que se aquilo não desse certo, eu ia morrer tentando. E eu não falo isso literalmente, mas eu acho que é quase literalmente. Porque eu falo, não é possível que isso não vai funcionar. E na época, Cris, eu te juro por Deus, eu fazia 6 em 7, que é os 100 mil reais em 7 dias. E antes de ensinar isso, eu queria libertar os meus amigos. Tipo assim, até de uma forma quase que imatura, e com o tempo eu descobri que era imaturo, eu queria quase que forçar eles a fazer um 6 em 7. Então, eu ia para um lugar, voltando para o Brasil, eu já tinha voltado para o Brasil e almoçava com um amigo estava trabalhando igual um louco e não estava feliz, porque às vezes você trabalha igual um louco e você está feliz. Diferente, né? Mas ele não estava viajando demais. E eu falei, cara, o que é isso? Eu fazia coisas que eram proibidas na sociedade, que eu abria o meu celular e mostrava quanto dinheiro eu tinha ganhado naquele dia. Olha só, eu ganhei tanto dinheiro e eu tenho um funcionário só, tinha uma funcionária só. E eu acho que você tem que fazer. E aí ele não às vezes achava que era pirâmide. Imagina um cara falando de 6 em 7, abrindo um celular na sua frente. Nossa, que pirâmide é essa que você tá fazendo? E eu ficava bravo com ele, porque eram amigos mesmo, colega de república. Eu falei, não é possível, brigava. E assim, quase que eu não respeitava o livre-arbítrio dele, de tanto que eu falei, meu Deus, não é possível. E fazia isso muito.
Depois de um tempo, hoje em dia, eu não faço mais isso. Eu acho que com a maturidade, a gente vai respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Você mostra a oportunidade. Ela quer, não quer. Quem sou eu pra ter a verdade, né? Vai que eu tô maluco, sabe-se Deus, né? Mas aí, com o tempo, eu lembro que até a Ju, minha esposa, falou assim, Érico, você tem que começar a ensinar isso pra quem quer aprender. E foi um insight na minha vida que eu falei, pô, é verdade. Já pensou se eu falar isso pra quem Quer. E é diferente. E é um prazer. Porque você, como empreendedora, ou professora, ou dona de empresa, líder, que está gerando movimento, às vezes você vai falar uma ideia fantástica para um grupo de pessoas, eles acham que aquilo é coisa do capeta, eles acham que você vai destruir o mundo. Né? E a mesma ideia para uma outra galera, a galera te trata, meu Deus, é isso que eu precisava ouvir naquela hora. Então te olha com aquele olho de fome. Aconteceu com o meu colágeno isso. Quando eu falei de colágeno, o pessoal falava que eu estava envenenando as pessoas, fazendo elas tomarem creme. Aí os médicos falavam, nossa, que coisa legal. Um entendia, outro não entendia nada, né? É exatamente isso. E afeta a gente, né? Eventualmente a gente quer aprender, a gente quer rezar a missa para quem quer ouvir a missa. Então foi demais essa época. Então ela desperta em mim nessa época, onde eu comecei, eu já, sei lá, trabalhava no banco, ganhava bem, o que era bem para mim, um banco de investimento, sei lá, ganhava em um mês o que meu irmão, que trabalhava como engenheiro aqui em São Paulo, numa empresa de comunicação de satélite, ganhava em um ano. Então, assim, eu ganhava por mês que ele ganhava em um ano. E é claro que a gente dá aquela convertida, o custo de vida é diferente, mas era uma grana. Assim, para mim, jovem, meu Deus. Mas eu não tinha esse propósito, assim, não tinha essa neura de segunda-feira ser o melhor dia da semana. Era o pior. Sexta era o melhor. E nessa época que eu comecei a falar para quem queria ouvir, e eu lembro que foram 53 pessoas da primeira vez, no primeiro lançamento, era demais. Eu me sentia preenchido. E aí depois, quando elas tinham resultado e vinham falar comigo, eu falei, meu Deus, um preenchimento alegria, que não tem, que é difícil. É só quem viveu, quando você realmente faz a diferença na vida de uma pessoa, assim, da água pro vinho, não é uma mudança, não é deu uma melhorada em 30% do faturamento. É uma coisa que não faturava, hoje ele é milionário. Ou uma transformação é uma coisa de louco. Ativa alguma coisa aqui dentro da gente, da contribuição, que é muito louco. Eu falo que o resultado alimenta a crença, né? Aí quando você vê o pessoal tendo resultado, você fala, bom, então meu negócio é bom mesmo. Aí você fica mais animado, aí você faz mais. Aí quando você faz mais, o cara tem mais resultado. Aí ele te alimenta a tua crença mais ainda. Total. É um círculo que vai sempre, né? Te contaminando, fazendo você ter cada vez mais energia, mais foco, mais vontade de fazer, né? É viciante. É viciante. É um vício do bem, relativamente, mas é viciante. Um menino me ofereceu uma participação num negócio e eu acabei não entrando, porque eu não consigo entrar em tudo que me oferece. O dia inteiro me oferecem coisas. Aí hoje me mandou uma mensagem, falou, Cris, lembra aquele negócio que eu te ofereci? Tá dentro desse mercado. Aí eu falei, lembro, tal. Ele falou, então, eu faturei 45 milhões de reais e olha o que eu comprei pra mim. A foto de um carro novo. Ele falou, não deveria, né? Mas eu mereço me dar um presente. Fiz ai pra ele, tipo, porque é tão típico, né, que isso acontece que você acabou de citar. Total. Então, assim, a galera se paga e esquece que para você crescer um negócio, você tem que pensar nos tempos de vacas gordas, tem que pensar nos tempos de vacas magras, porque senão você vai ver os tempos de vacas mortas. Então, nessa hora, você tem que pensar na criação de uma equipe, alugar um lugar se você for fazer presencial, investimento, fluxo de caixa, reserva de emergência e tudo isso. Criar novos produtos. Eu, por exemplo, estava tendo uma reunião com o Hugo agora, da gente investir, 20 milhões na criação de um produto. Olha que louco. 20 milhões de reais. A conversa era ontem. Eu estava pensando em entrar nisso em 10 mil, 10 de um outro parceiro. Mas e aí, Hugo? Tá afim? Ele falou assim, cara, tá fechado. Então, assim, o que eu tô dizendo com isso? E é um produto que é Casinha dos Três Porquinhos de Tijolos. Então, para mim, eu conto essa história dos três porquinhos, historinhas, né? Três Porquinhos é uma história incrível. Tinha 3 casinhas, casinha de palha, casinha de madeira, de tijolo. O primeiro 6 em 7 é estranho eu falar isso, mas é uma casinha de palha. É bom. Nada de errado com a casinha de palha. Meu Deus, a gente tem que viver. É o famoso, o seu negócio se autofinanciar, que é uma coisa do digital que acontece muito. A gente pode crescer sem investidores, mas a gente tem que se tornar o próximo investidor. Então, é uma casinha de palha, mas, legal, construir essa casinha de palha, mas ela vai me dar o capital para eu construir a casinha de madeira. Mas eu já tenho que estar com o olho lá na frente
de construir é de tijolos. E qual que é de tijolos? Lobo mal sopra, e ela não cai. Então, visão estratégica. E aí, na prática, fora da filosofia, essa é sempre fazer uma pergunta. Essa é uma decisão que vai me ajudar no curto prazo? Ah, legal. É importante ter um carro bom, é importante ter umas férias legais, é importante você alimentar um pouco da recompensa de ser empreendedor. Mas você se pergunta, isso vai me ajudar lá daqui a 5, 10 anos? Tem alguém que fala em 10 anos no digital? Não. Inclusive, na hora de fazer faculdade, o cara tem super paciência, né? Eu vou ficar 4 anos ou 5, depois vou fazer uma residência, eventualmente daqui no ano do começo, no ano 8, 9, eu vou começar a ganhar dinheiro, o que quer que seja isso. Quando o cara entra no digital, ele entra sem paciência alguma, sem resiliência, sem saber que às vezes vai para cima, as expectativas mudam completamente. Então, o cara tem uma expectativa de... Porque é um vício. Eu comecei a falar... Dinheiro é viciante. Comecei a falar que quando você estuda futurismo, você antecipa, né, o que vai acontecer. E quem antecipa 5 anos, fica milionário. Quem antecipa 10 anos, fica bilionário. Se o cara consegue antecipar o que vai acontecer no mercado dele daqui a 5 anos, ele tá na frente de todo mundo, né? E as pessoas me olham assim, parecendo que eu sou um OVNI, falando de 5 anos, 10 anos. E eu, com esse meu olhar empreendedor raiz, agora eu estou entendendo, porque eu estou falando isso dentro do digital, onde as pessoas falam, 5 anos? Sei lá onde eu vou estar daqui a 5 anos. Total. Por que você quer antecipar 5 anos? Eu quero saber o que eu vou fazer amanhã de manhã. Total. Então eu estou falando uma linguagem, olha só que insight que caiu dessa conversa aqui, olha gente que legal isso. Um insight mesmo. Eu estou falando sobre o ganho de você estudar uma nova ciência que surgiu, que você estuda os dados de mercado do seu negócio e desenha novos cenários, e isso é uma ciência mesmo, que está crescendo muito, e que você estuda os cenários próximos do seu mercado para você entender para onde ele está indo. E a hora que você consegue antecipar, ver para onde vai, e você consegue entender o que vai acontecer daqui a 5 anos, você está milionário. Total. Porque você vai chegar antes de todo mundo naquele lugar. E se você antecipar 10, você está bilionário, porque você está lá na frente. E as pessoas ficam olhando para mim e falam, está muito longe isso, entendeu? Então eles não se conectam, porque estão buscando uma solução para o curto prazo. Estão buscando a solução para comprar o Porsche amanhã de manhã, entendeu? E eu não penso assim. Quer dizer, quem é empreendedor, raiz mesmo, não pensa muito assim, porque você tem que investir, construir a fábrica, aí tem que desenvolver a linha de produtos, você tem que comprar as máquinas, tem que colocar no lugar, tem que comprar o terreno, fazer a construção da fábrica. Demora 2 anos para a fábrica ficar pronta. Para depois você contratar os funcionários, treinar a fábrica para rodar e fazer a primeira venda. Aí o consumidor compra a primeira vez, aí ele vai comprar a segunda. Você só sabe se o produto deu certo depois da terceira venda. Na primeira venda, não sei se deu certo. Você pode ter comprado uma vez e não compra mais. Total. Você sabe que você comprar 3 vezes para dizer, putz, o Érico gostou, agora vai continuar comprando. Total. Então, olha quanto tempo isso demora para você começar a ver teu retorno. Agora, um negócio como esse, ele perpetua muitos, muitos anos. E talvez um negócio meio a curto prazo do Porsche para amanhã cedo seja realmente a casa de palha que você está falando. Não, e vai chegar a hora do Porsche. Quando o Porsche foi uma ínfima parte do seu plano. E aí não vai a hora que o cara chegou na casa de Lamborghini, tijolo. Porsche, se isso que a galera gostar, do relógio, Porsche, aquela coisa toda. Inteligente isso, muito legal, porque é verdade mesmo. Acho que o pessoal do digital talvez tenha que ter um pouco essa visão um pouquinho mais a longo prazo e de construir uma coisa mais responsável. Mais longo prazo. Mais longo prazo com o capital mesmo. Casinha dos 3 porquinhos. Todas as vezes que eu faço palestra ou mentoria e tal, a maior dor hoje do empresário é formar time. Está muito difícil formar time. E você sente isso também? Isso é um grande desafio, eu acredito que é o maior desafio de todas as empresas, né? Porque se o negócio não vai bem, é porque você não está com a pessoa certa. Né? A gente deixou de comprar empresa já, de fazer negócio, porque não tinha quem ia tocar o negócio. Porque não adianta ter um negócio se não tem quem toca o negócio. E aí vou te dar um exemplo, nós temos na Europa, nós compramos 3 negócios na Europa separados,
E deixamos por um período longo os negócios, cada um com seus recursos humanos, cada um com sua área de vendas, separados para tentar identificar se nós tínhamos alguém que podia ser a pessoa que fosse capturar essas sinergias, né? E no final, nós acabamos levando uma pessoa do Brasil para lá, e nós estamos conseguindo agora fazer com extremo sucesso. Agora, se nós tivéssemos feito antes com alguma das pessoas que estavam lá, era muito provável... Tivesse dado tudo errado. Exatamente. Então, assim, gente, o meu grande foco como executivo, onde eu invisto o maior tempo meu, é conhecer gente e saber se nós estamos com os times, as pessoas certas, nas posições certas, nas posições que nós temos ao longo do mundo. E aí, quando você internacionaliza, fica mais difícil ainda, porque essa cultura, né? Fica difícil unir todas as culturas. Fica uma torre de Babel, cada um fala uma coisa. Eu me lembro uma vez, eu estava eu tinha em sociedade com o Júnior, que era a Hipermarcas. Quando ele, antes dele ter Hipermarcas, que ele tinha Monte Cristalina. E aí ele comprou a Hipermarcas e começou a juntar marca. Ele falou, Cristiano, você não quer... queria me dar uma participação lá do negócio para eu ser presidente da área de marketing desse negócio. E eu fui para lá. E ele tinha juntado 85 negócios diferentes. 85 real, não é número errado, é 85 mesmo. Então, tinham várias pessoas de marketing de cada uma dessas empresas e cada um falava uma língua. Eu sentei para ele e falei, Júnior do céu, como é que nós vamos unificar essa cultura aqui? Que cada um fala uma língua, porque é bem complicado. Realmente, ele foi o melhor sócio, ele é um cara genial, assim, adorei trabalhar com eles mesmo. A gente foi sócio da e foi bárbaro, foi uma pessoa que me ensinou muito. E essa experiência foi incrível, porque, olha, é um desafio, cada um tem uma mentalidade, cada um tem um mindset, cada um tem uma ideia. Mas no final, assim, o pessoal pergunta para nós, como é que a JBS consegue operar em 20 países, né? São 20 países. Com o mesmo nível de eficiência, com o mesmo nível de excelência operacional, né? Como é que faz, né? Quantos funcionários são hoje no mundo? São 275 mil. Só? Que pouquinho. 275 mil? Só no Brasil são mais de 150 mil. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente faz um trabalho... Gera emprego, gera renda. Gera renda, gera oportunidade de crescimento. Né? É fantástico. É fantástico. É fantástico. Eu sou muito fã. Desde que eu fui do Conselho da Vigor, que é onde a gente se conheceu, que eu aprendi muito ouvindo aqueles irmãos. Eles são realmente geniais. Sou fã do Joesley e do Wesley, sou fã deles, mas eles sabem disso, eu falo para eles sempre, sou fã deles. Porque realmente tem um olhar sobre o negócio como um todo e saber exatamente onde tem que ir, impressionante. Mas o grande, se você falar, qual é o segredo de conseguir você fazer isso? Primeiro é ter as pessoas certas, é investir tempo de ter as pessoas. Não é, se o negócio não vai bem, não adianta, vou contratar consultoria para resolver o problema para você. Você não está com a pessoa certa, você tem que estar com a pessoa certa na posição, né? Então, primeira coisa, é isso. Segundo, é a cultura. Você não pode ter diversidade na cultura. Se a diversidade é boa na companhia, ajuda na criatividade, é importantíssimo. Sem dúvida. Mas na cultura, não. Se nós estamos dentro da companhia, nós temos que acreditar nas mesmas coisas. Se disciplina é importante para mim, tem que ser para você. Claro, né? sem dúvida. Se humildade é importante para mim, tem que ser para você. Então, assim, eu já vi pessoas muito competentes virem trabalhar na JBS e não darem certo. Mas não é porque eles não eram competentes, porque não tinham alinhamento cultural. Então, nós primamos muito por essa questão da cultura. A gente faz, a cada 2 anos, um trabalho enorme, traz as pessoas para um evento em todos os lugares do mundo, até o nível de supervisor, e a gente fala que é o evento da experiência cultural, e que a gente discute o que para nós é importante. Disciplina. Porque assim, disciplina pode ser para você, pode significar alguma coisa, para mim pode ser outra, né?
Nós temos que alinhar isso. Alinhar. Em que nós acreditamos? Né? O que nós não acreditamos? Essas questões, nós tratamos a cultura, nós tratamos com a maior dedicação, foco, importância. Se tem desalinhamento cultural, não funciona. Então, assim, esse é o pessoas, cultura. Aí tem uma outra questão, que é a estrutura. Eu falo, a estrutura não é aquele monte de caixinhas, de como é que você organiza. Vamos botar aqui uma área, outra área. Não, é como você distribui a autoridade, como você simplifica a empresa, como você dá foco na empresa. Então, fazer as caixinhas aí é um trabalho enorme, é um trabalho importantíssimo. E isso está sempre em movimento, é uma coisa dinâmica também. Exato. Às vezes você tem que adaptar a estrutura para as pessoas que você tem, né? E sobre o mundo que está mudando a cada dia. Exatamente. A realidade muda toda hora. Então, só dá certo nós temos essa globalização que a empresa tem. Nós faturamos 75,5 bilhões nos últimos 9 meses do ano. De dólares, estou falando. Eu acredito, pessoalmente, que a biotecnologia tem um poder tão grande quanto a inteligência artificial transformacional. De salvar o mundo de transformacional. Fome. Então, assim, com isso, nós não só estamos fazendo essa produção de carne cultivada, como nós estamos investindo no que tem de mais, né, moderno em termos de biotecnologia. Nós dominamos, né, eu vi a biotecnologia. Então, nós compramos essa empresa na Espanha, a Biotech Food. Ela produzia, em laboratório, ela tinha uma planta piloto, fazia 1 tonelada. Agora, com a fábrica, nós fizemos 1.000 toneladas, com capacidade para expandir para 4.000 toneladas. Mas tem todo um desafio regulatório pela frente, que nós vamos ter que gerenciar. Mas, assim, tudo que é inovador tem uma cauda longa lá para você conseguir fazer essa coisa acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer com isso. E nem nós estamos dizendo que uma coisa é melhor que a outra, né? Porque quem vai decidir isso no final é o consumidor, né? Mas a maior companhia de alimentos do mundo, não podia fechar os olhos para uma tecnologia emergente, importante, e nós tínhamos que ter o domínio. E aí a gente pensou assim, mas vamos fazer no Brasil, o Brasil tem que estar na vanguarda também. Nós estamos construindo em Florianópolis o maior centro de biotecnologia do Brasil. Vai ficar, vamos ver se a gente inaugura antes do final do ano. Parabéns, quero ver isso de perto. Um dia, quando for inaugurar, você me convida, eu quero ver. Claro, está convidada já. Quero ver. O prédio está ficando pronto, nós já temos um time formado já há mais de ano, estamos trabalhando numa área que nós alugamos, mas já temos células lá, estamos trabalhando, temos um time de primeiríssima. Brasileiros que estavam no exterior foram repatriados lá no Vale do Silício, voltaram para o Brasil. Estou montando um time de ponta aqui, para que o Brasil tenha um destaque em biotecnologia, que a gente não fique, que a gente fica, né, dependendo do que for acontecer, o Brasil esteja, né, disputando em igual condições com o resto do mundo. Porque se a gente pensar a longo prazo, né, que era o que eu via nesse estudo, vai faltar alimento mesmo a longo prazo. Não é uma coisa para agora, mas uma coisa a longo prazo vai faltar alimento para o mundo, porque se a gente continuar crescendo a população, pode ser que falte. Então a biotecnologia pode ser a grande arma para que esse problema se resolva. Mas nós temos muito para aumentar a produtividade nos nossos sistemas de produção de proteína hoje. Muitíssimo. Muito. Assim, o Brasil, principalmente, tem uma oportunidade enorme. Vou te dar um exemplo. Se você olhar na parte de produção de carne bovina, né? Pegar um exemplo só. O Brasil tem o dobro, ou um pouco mais que o dobro, do rebanho dos Estados Unidos. Nossa. E produz menos que os Estados Unidos. Mas por quê? Porque tem toda uma questão de genética, tem toda uma questão nutricional, tem toda uma questão de manejo. Não é que a média do Brasil, tem produtores brasileiros que produzem melhor que nos Estados Unidos. Mas a média. Mas eu estou falando da média do Brasil. Então, assim, a oportunidade que o Brasil tem de aumentar a produtividade e se tornar o celeiro do mundo é enorme. Educação para esses produtores seria a solução?
Não só educação. Acho que educação é importante, assistência técnica. Educação, sim, desse manejo. Mas também ter financiamento. Porque quando você faz investimentos em tecnologia, porque tem um monte de tecnologia de ponta, né? Que é caro. Que é caro, né? E que aumenta muito a produtividade, que é viável, mas que tem um fluxo de caixa inicial que é negativo, né? Então, o pequeno produtor, ele tem um risco. Primeiro, o custo do dinheiro, né? Tem que ter um financiamento. E acesso ao financiamento. Isso. Alguns não têm acesso porque não tem o título de propriedade da terra. Tem um desafio, sim. tem um outro desafio, mas não vamos entrar nesse aqui. Não. Só vamos ficar nesse do dinheiro. Tá o dinheiro. Aí, o dinheiro tem que ter um tempo de maturação para ele pagar de volta. Então, tem que ter um prazo, né? Porque o início do caixa é negativo. E aí, tem um risco. Tem que achar um jeito, um blend finance ou alguma questão para que reduza o risco desses produtores fazer esse investimento. Mas, assim, é uma enorme oportunidade para o Brasil. E nós temos 20 escritórios verdes que nós fizemos essa prestação de serviço para os pequenos produtores. Ajudar eles a melhorar. Conta um pouquinho isso para a gente aqui, para o pessoal adorar saber. Conta desses escritórios verdes e a conta dessa ajuda. A gente até ganhou um prêmio na Exame como inovação. Conta. Conta para a gente. Como é que eu quero participar desse escritório verde? Estou precisando de ajuda. O que eu faço? Não, nós temos o escritório verde, estão localizados nas vários pontos do Brasil, né, nos vários estados, e esses escritórios prestam uma assistência gratuita preferencialmente aos produtores que trabalham conosco, mas está aberto a qualquer produtor que nos procurar. Nós já trabalhamos até hoje, com esses 20 escritórios, mais de que 11.500 propriedades já foram ajudadas. O primeiro foco é a regularização ambiental e segundo é o aumento da produtividade. Sim. Então, esses são escritórios que buscam apoiar, né, esses produtores a melhorar as suas práticas produtivas, com isso melhoram a sua rentabilidade e melhoram a sua pegada ecológica. Então, você tem condições hoje no Brasil, dependendo dos programas, que o Brasil tem alguns programas ótimos, o programa ABC+, que é um programa, permite que o produtor produza muito mais e, em vez de emitir carbono, ele captura carbono. Eu tive, há poucas semanas atrás, a oportunidade de visitar uma fazenda, a Fazenda Roncador. Ele produz, e quando ele recebeu dos pais deles, 15 vezes mais, e ele, em vez de emitir carbono, ele sequestra carbono. Então, assim, é um mar de oportunidade. Eu acho que essa questão tanto da transição ecológica, transição energética, quanto a necessidade de produzir alimentos sustentáveis, coloca o Brasil como um protagonista no mundo e um alavancador de investimentos, né, que vão ter. Porque energia, quando falar de energia renovável, se você ficar falando do etanol de milho, do biodiesel, os dois trabalham usando matéria-prima que é produzida na terra. E tem como vamos chamar aqui, um subproduto, o DDG, o farelo de soja, que são alimentos para produzir proteína. Então, assim, o Brasil está... É um ganha-ganha. Nós estamos talvez no momento mágico para o Brasil liderar essa questão das mudanças climáticas, que é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente. E o mundo todo vai depender um pouco dessa mudança do Brasil, porque a gente impacta muito, né, o mundo. Mas o agro brasileiro teve um crescimento nos últimos 20 anos, né? Magnífico. O Brasil tem o top da pirâmide no Brasil é extraordinário, né? Estava nos Estados Unidos reparando as aeromoças, que não deveriam chamar aeromoças, deveriam chamar atendentes de voo. Porque lá as atendentes de voo têm 50 anos, 60 anos, 70 anos. E aquela senhora faz aquilo com a maior animação do mundo, porque ela adora viajar, ela não tem mais filho, ou já tá numa vida diferente, às vezes ela é viúva, e ela está curtindo aquela história.
e acha aquele momento para ela super bom. Então, ela atende super bem. Aí eu falo, olha que bacana, em vez de chamar aeromoça, nós vamos chamar de atendente de voo e contratar as pessoas mais velhas para esse cargo. Uma curiosidade, eu estudei numa escola, chamava Escola Vocacional Luiz Antônio Machado. Era uma escola experimental, vocacional, que tinha um método próprio, autoral de ensino. E tinha um livro escrito pelo diretor, o diretor era o Fernando Perracini, Aldo Perracini. Escreveu um livro que chamava Deixe-me Ser Eu. E basicamente o lema da escola, a missão da escola era assim, você tem que ser o cara mais feliz do mundo fazendo o que você escolheu fazer. E ele dava o exemplo de um lixeiro. E ele dizia assim, esse lixeiro, que não se considerava um lixeiro, eles consideravam um agente de saúde, ele falava assim, eu sou muito grato, muito feliz, porque eu trabalho para melhorar a qualidade de vida da população. E esse é um enfoque assim, muito positivo, né? Muito legal. Foi uma excelente escola, abriu a cabeça para uma opção de coisas. E eu gosto de citar esse exemplo, porque é uma forma que, se cada um de nós olhar o mundo desse jeito, a gente vai fazer uma boa diferença. Você tem que trabalhar naquilo que é a tua paixão, porque a gente fica muito tempo no trabalho, né? Muito tempo. Então, ou você faz... Trabalho dá trabalho. ou você faz aquilo com paixão, ou então fica muito pesado mesmo. Com certeza. Na Suzano, você assumiu um modelo de gestão bastante diferente, profissionalizou a companhia. Hoje é um desafio encontrar grandes talentos. E é um talento muito grande alguém que consegue fazer isso. Conta um pouquinho para a gente como é que faz isso, porque todo mundo apanha para contratar pessoas. Nós também, é difícil. É difícil, não é? Eu acho que é uma das tarefas mais... Na empresa tem duas... acho que em qualquer uma, tem duas grandes tarefas que são muito, muito difíceis. A primeira é de você escolher a gente e preparar a gente. Deixar ela motivada, deixar ela empowerada, deixar ela alinhada, enfim. E a segunda é fazer a escolha certa de onde gastar seu tempo, de onde gastar seu dinheiro, o que fazer e o que não fazer. Nós todos ganhamos de presente todos os dias 24 horas para poder escolher como usá-las. A gente usa algumas para dormir, algumas para comer, algumas para se divertir e as outras a gente usa para trabalhar. E essas que a gente usa para trabalhar, a gente pode trabalhar de um jeito eficiente ou pouco eficiente. O resultado vai ser ligado à maneira, às escolhas que a gente fizer. E as escolhas de aonde aportar o nosso dinheiro, no que investir, no que não investir, vão mudar muito a história da companhia, da empresa. A mesma coisa as pessoas. Empresas boas, tem muitas. Pessoas boas, tem muitas. Agora, pessoas excelentes, incríveis, são poucas. E você precisa ter pessoas comuns, você precisa ter pessoas boas e você precisa ter pessoas excelentes. E quando você tem no topo uma pessoa que é outstanding, que é fora da caixinha, essa pessoa contamina positivamente toda a organização. O inverso também é verdadeiro. Então, quando você consegue ter um time de tubarões, ter gente muito potente, ter gente que inspira, ter gente que tem valores, ter gente que dá o exemplo, ter gente que consegue ser lógico o suficiente para tomar as decisões racionais e ser humano o suficiente para acolher, apoiar e desenvolver os colegas. Essas pessoas são muito, muito, muito transformacionais para os negócios e para a sociedade. Quanto mais você for estratégico, mais você consegue estar um passo à frente do teu concorrente. Mas as coisas estão se modificando tão rápido que lembra que antigamente a gente fazia um plano de trabalho, um plano de negócio, um plano de ação? Outubro era o mês mágico. Outubro você faz o plano de negócio do ano seguinte, lembra? Então, segunda-feira eu vou começar a regir, é tipo isso. É tipo isso. Aí outubro fazia o plano de negócio do ano seguinte. Hoje, esse plano tem que ficar em cima da mesa, porque ele muda todo dia. Toda hora acontece alguma coisa nova, aquilo já não dá mais, tem que fazer diferente. Você sabe que eu costumo dizer as empresas são organismos vivos, porque o mundo é vivo, o mundo muda todos os dias, as pessoas que vivem no mundo mudam todos os dias. Você muda a sua lógica, você muda a sua percepção. Por exemplo,
hoje as pessoas mudaram para coisas sustentáveis, para coisas orgânicas, para coisas que fazem bem para as pessoas e para a natureza. Tem muita preocupação com isso. Isso não era verdade 20 anos atrás. Quando as pessoas mudam, o mercado tem que mudar e as empresas têm que mudar. Então, as empresas, como organismos vivos, elas têm que ter a capacidade de adaptação e de adaptação rápida. E essa adaptação tem que ser feita antes da mudança. Talvez não muito antes, mas não pode ser feito depois. Se antecipar, né? Então você tem que ser capaz de olhar para onde que as coisas estão indo e fazer essas adaptações. Por exemplo, no nosso caso, a gente profissionalizou a empresa porque dá a habilidade de você colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. E é mais difícil fazer isso com membros da família. Então, você chegar para um parente, falar, parente, olha, você fez isso muito bem até agora, mas requer uma habilidade diferente que você não tem com licença, é difícil. E o profissional, isso faz parte do dia a dia, isso é parte dessa mudança de cadeiras, tudo mais, é uma dinâmica normal. Então, a gente, numa empresa profissionalizada, tem que ter essa habilidade de poder fazer essas antecipações e essas correções de rumo. Isso vale também para o mercado, isso vale para a estratégia da empresa e vale para a vida da gente também. A gente hoje já não fala coisa que falávamos 20 anos atrás. Mudou.